Olá, bom dia. Chegando aqui para o nosso bate-papo, para a nossa live. Quem for chegando, manda um oizinho, faz um sinalzinho aqui para mim. Ai, que bom ter vocês aqui. A gente sempre tem a fantasia que a gente vai falar com as paredes, né? Que ninguém vai entrar. Que bom que vocês estão aqui comigo. Bom, é sempre um super frio na barriga começar uma live, né? Sempre um desafio. Mas como eu sempre falo, se a gente tem um propósito, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto e colocar a nossa mensagem aí para rodar no mundo, né? A gente tem que se colocar a serviço, né? Menos ego e mais a serviço. Porque todos nós, né? Independente do que a gente faça, a gente sempre vai ter algo para servir para o próximo, sempre algo para contribuir. E essa live, ela surgiu, né, Bom dia, amores. Ela surgiu de uma troca, né, aqui no Stories essa semana, sem uma pretensão de nada, e que eu percebi que começaram a chegar várias perguntas e questões em relação, né, a esses limites na relação com os nossos pais. Então, eu trabalho aí já há quase 5 anos, né, que eu empreendo, mas com constelação eu comecei a encontrar uns 4 anos, 3 anos e meio, e teve uma força e uma importância muito grande na minha vida pessoal, né, e obviamente que isso também se desdobrou na forma como eu trabalho. Impossível a gente olhar para a vida, olhar para a nossa história e olhar para a história de quem está ali com a gente, né, o cliente, o paciente, o grupo, desconectado desse sistema familiar, desconectado da sua história, da força da sua história. Então, eu trouxe esse tema, né? É possível honrar os nossos pais, estabelecer limites nessa relação? Eu já vou responder logo de cara, não vou deixar para o final. Sim, gente, claro que é possível, né? Na verdade, todas as relações, elas precisam de limites, né? Limites entre aquilo que eu posso dar, limites até onde eu permito que o outro chegue, até onde eu permito que o outro entre. Então, os limites, Bert, ele costuma dizer, né, que a água é o amor, né, e as margens são a ordem. Então, se a gente tem essa força do amor, essa água toda, sem canalizar, sem direcionar, sem um limite ali, aquilo causa uma tragédia, né? Como a gente viu recentemente. Então, sim, as relações, elas precisam de limites para se sustentarem, né? A gente precisa ir aprendendo a colocar. A gente coloca limite na relação com o filho. A Cecília, essa semana, conversando com uma amiga, e ela tem uma mania de fazer carinho. Ela fala que eu tenho um botão do carinho já há alguns anos. Então ela dorme fazendo carinho. E eu achava isso lindo. Só que não é toda hora que eu quero que ela faça carinho. Não é toda hora que eu estou disponível. Tem hora que enche o saco, tem hora que eu fico com raiva. E aí eu preciso dizer para ela, filha, agora não. Agora a mamãe não quer que você fique mexendo na minha pinta, né? E aí ela vai lidar com essa frustração dela. Mas eu preciso estabelecer o limite dessa relação. Até porque, né, é a partir desse meu posicionamento que ela também vai começar a reconhecer que ela também pode estabelecer os limites na relação dela com as outras pessoas, inclusive comigo. Então, sim, é possível honrar os nossos pais e estabelecer limites nessa relação. Às vezes, né, muitas pessoas me procuram e acreditam que honrar os pais é ter uma relação, né, bonita, idealizada, conseguir dizer eu te amo, conseguir abraçar e beijar. E não, gente, é muito mais profundo do que isso, né? A Sophie, né, eu acho que há uns 2 anos, quando ela veio para o Brasil, num congresso que ela deu, ela disse isso. Eu não estava presente, de corpo, mas eu estava de alma. E ela dizia que abraçar e beijar é fácil, né? Isso a gente faz. Difícil é honrar. Difícil é dar um lugar. Então, quando a gente fala de honra em relação aos nossos pais, a gente está dizendo algo muito mais profundo, que é poder reconhecer dentro da gente
a grandeza deste homem, a grandeza desta mulher, que disseram sim para a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos sim a nossa vida aos nossos pais. Isso é inquestionável. É dar um lugar, é reconhecer, né, tudo aquilo que eles puderam nos proporcionar. Isso não tem a ver com idealização, com romantização ou com uma cegueira em relação a achar que os pais nunca erraram com a gente, né, que esses pais são perfeitos. Não, nossos pais são falhos, nossos pais são humanos. Quanto mais eu puder aceitar isso, mais fácil eu vou aceitar a minha própria imperfeição, as minhas próprias incoerências, as minhas contradições, né? As minhas limitações na relação com o outro. Então, honrar é algo muito mais profundo. Às vezes eu não preciso nem conviver com esses pais, mas eu posso sim dar um lugar para eles no meu coração. Eu posso ser grata a essa vida, né? Aquilo que eles nos deram, ninguém mais poderia nos dar e é impagável, né? Dentro das leis sistêmicas, né, do Bert Hellinger, que pauta, né, todo o meu trabalho, todas as outras relações, que eu estou lendo as perguntas aqui. A Ju está perguntando, como trabalhar esse honrar quando a pessoa diz que não queria ter nascido, não valoriza e não honra a própria vida? Ju, essa é uma chave que ela precisa acontecer de dentro para fora, né? Às vezes a pessoa chega com uma fala assim, com muita raiva, né? Eu até fiz um post outro dia sobre isso. Mas no fundo ela está pedindo, por favor, me ajude a dar um lugar para esses pais, me ajude a amá-los de novo, me ajude a honrá-los, né? Porque a criança que nós somos conseguia fazer isso. E nós, adultos, muitas vezes não conseguimos, porque a gente está muito tomado dos nossos julgamentos, muitos julgamentos morais, muitos apontamentos, muitas acusações. E eu sempre digo, né, é muito fácil a gente olhar daqui e olhar para os nossos pais e pensar, nossa, como é que eles puderam fazer isso? Né? Por que eles fizeram dessa forma? Se eu fosse eles, eu teria feito totalmente diferente. Essa fala é impossível, gente. E ela é impossível porque simplesmente a gente está num outro lugar. Nós estamos olhando de uma outra posição, uma posição muito privilegiada, inclusive, né? Eu estou olhando daqui, no contexto em que eu vivo hoje, com as informações que eu recebi, né? Com todo o acesso aos processos de cura que eu passei. Então, toda vez que eu olho para o meu pai ou para a minha mãe e eu faço uma acusação dessa, um apontamento desse, eu estou falando do meu lugar. Eu não estou falando do lugar deles, né? Ontem no grupo uma das mulheres colocou, nossa, por que nossos pais, né, falaram tanto com a gente, assim, olha quanta dor. E aí eu trouxe uma reflexão, né? O que será que aconteceu na geração dos nossos avós para que os nossos pais tivessem também sido tão rígidos com a gente? Como é que foi para eles serem filhos, serem crianças? E se a gente for voltar, a gente vai perceber claramente que a cada geração vai ficando mais leve. É só a gente observar, né? Como é que foi com os nossos pais, como é que foram com os nossos avós, nossos tataravós. Quando eu olho para minha filha hoje, eu reconheço claramente que para ela é muito mais leve do que foi para mim, né? Assim como para mim foi mais leve do que quando foi para minha mãe. Isso é uma lei sistêmica, né? A cada geração, isso vai se tornando mais leve. Portanto, olhar daqui, de onde eu estou, e apontar dizendo, se fosse eu teria feito diferente, isso é impossível. Isso é impossível. A gente só pode fazer diferente daqui para frente, né? E muitas vezes o que eu percebo é uma distorção entre... Dani, então eu não posso olhar os erros dos meus pais, eu preciso concordar com isso. Não, gente, eu posso olhar, eu posso reconhecer as faltas, eu posso reconhecer as minhas feridas, eu posso, inclusive, devo. A gente merece olhar para isso e a gente merece cuidar disso, né?
A questão é, eu não preciso acusar ninguém, sabe? Porque se eu me sinto vítima, eu vou olhar para os meus pais, eles também foram vítimas. Que por sua vez, né, seus avós, os nossos avós também foram vítimas dos tataravós. E aí, gente, essa lista não tem fim, né? Vai chegar lá em Adão e Eva, não tem, sabe? Então não faz o menor sentido esse olhar para trás com essa postura de acusação. A questão é, hoje, aqui e agora, o que é que eu reconheço como dor? O que é que eu reconheço como ferida? O que é que me faltou? Sim, eu criança ali, eu senti dor, me senti invalidada, me senti pouco amada, pouco importante, né? Enfim, cada um de nós, todos nós trazemos as dores, né, gente? O incrível disso é que, assim, todos nós, todos, trazemos uma criança machucada, tá? A questão é que cada um vai desenvolver estratégias para lidar com isso. Uma das estratégias é anestesiar, inclusive. É não reconhecer, é não sentir. Não significa que a ferida não esteja aqui, registrada. Então é muito importante que a gente olhe para as nossas dores, para os efeitos da nossa vida. Mas quando a gente busca com essa postura de acusação, a gente vai gerar um efeito muito ruim na nossa vida, muito peso, um sentimento de não pertencimento, um vazio profundo. Então, eu posso e devo olhar para mim, reconhecer onde dói, reconhecer o que faltou, mas eu posso também e devo olhar para esses pais e ter a clareza de que eles fizeram o melhor que eles puderam com os recursos que eles tinham, com os conhecimentos que eles tinham, com as sequelas das feridas que eles também tiveram, né? E hoje, né, a gente está aqui, a gente tem acesso à terapia, a gente tem processo, tanta coisa que tem gratuito aí disponível, tanto curso, tanta gente maravilhosa compartilhando conteúdos de cura, de autoconhecimento, de despertar, né? Então, eu posso fazer algo com isso. Os nossos pais não tiveram essa oportunidade, mas a gente tem, né? Então, como é que eu olho para eles? Essa é uma questão. E é importante lembrar, né, que alguns pais, eles podem sim ser tóxicos, né? E muitas vezes os filhos precisam ser afastados desses pais. Muitas vezes a gente precisa de um distanciamento, inclusive físico, né? Não se trata de negligenciar isso, mas com que postura eu faço isso, né? Então, é poder perceber o fardo e o peso que os nossos pais carregaram e carregam ainda. E que a gente possa fazer algo a partir disso, porque, né, Bert fala que quando uma mulher se cura, quando alguém, né, no seu sistema familiar se cura, na verdade ele está curando toda uma linhagem para trás e também para frente. Todo mundo se alegra com isso, né? Todo mundo que passou por essas dores consegue honrar isso. E talvez a gente não consiga perceber isso, né? A gente ainda, muitas vezes, segue olhando para os nossos pais, esperando aprovação, esperando reconhecimento, esperando o aplauso. A gente continua conectado com a criança, né? E os pais não vão dar isso. Se eles não conseguiram dar, muito possivelmente eles não vão dar isso agora, né? Seguir com essa expectativa nos dá a pista de que a gente ainda está muito conectado com a dor da nossa criança. Porque eu posso olhar para minha mãe, por exemplo, e cada vez que eu peço algo e ela me diz não, aquilo dói assim na minha alma, né? Mas eu sei que é com isso que eu tenho que lidar, isso não tem nada a ver com falta de amor, né? Mas é um limite dessa relação, que ela consegue dar, o jeito que ela consegue dar. Hoje eu consigo receber esse não e aquilo dói, acessa a minha memória mesmo, tem uma memória celular aqui, né? Vem um sentimento, só que eu não vou colocar adubo nisso. Antes, o que eu faria? Colocaria uma música bem triste, sentaria no sofá para chorar, para potencializar essa dor, para repetir para mim como eu sou rejeitada, como eu não sou cuidada, olha só que absurdo, né? Sim, eu já fiz isso, já passei. Talvez você esteja nesse momento de vida, de supervalorizar sua dor, de se manter nesse lugar.
mas ao longo desses anos eu venho aprendendo cada vez mais. É lindo ver, né, que agora não só comigo, mas quantas pessoas passaram por processos comigo, dos workshops, que conseguem se acolher, né, e conseguem assim, ok, eu acolho a minha dor, isso dói sentir isso de novo, mas isso não tem a ver com amor, isso não tem a ver com a minha mãe, é com os limites dela, é aquilo que ela pode dar, é a ferida dela, né? Eu não preciso julgar, eu não preciso alimentar isso, eu cuido de mim, sabe? É um processo de autorresponsabilização, eu cuido de mim. A gente para de precisar tanto do outro nesse sentido. E aí, por isso vem essa questão, né? Alguém disse pra mim, Dani, eu me sinto muito culpada quando eu digo não pra minha mãe, por exemplo. Né? Eu me sinto uma péssima filha. E, gente, quando a gente casa, né? E quando a gente constitui uma nova família, esta família passa a ser prioridade. O que isso significa? Se eu precisar escolher, eu vou olhar pra minha família aqui, tá? Por quê? Se eu continuo conectada com esses pais no lugar de criança, eu vou negligenciar aqui a minha família. E isso acontece, muitas mães que eu atendo querem ser excelentes mães para os seus filhos, mas o que a gente percebe é que há um olhar intenso para a sua própria mãe, ou para a criança que ela foi. Ela não está nem enxergando a necessidade do seu filho. Ela está dando aquilo que ela queria ter recebido, ela está dando aquilo que faltou para ela, ela está nutrindo essa criança como se ela estivesse alimentando a sua própria criança. Então, percebam que a gente está muito conectado com a dor da nossa criança. A gente ainda, né, espera algo desses pais. Então, muitas vezes eu preciso sim. Né? Bert fala, a gente coloca os pais aqui nas nossas costas. Quando eu honro o pai, eu honro a mãe, eu posso sim me virar e seguir a minha própria vida. E trazê-los comigo. Mas eu não preciso fazer tudo o que os pais esperam de mim. Né? Lembra que a criança, ela precisava sempre atender, ela queria ser amada, então ela fazia de tudo para agradar. Agora, por que hoje eu ainda preciso agradar os meus pais? Muitas vezes eu vou ter que lidar exatamente com esse mal-estar da minha mãe ficar brava comigo. Da minha mãe fazer birra, porque adultos fazem birra. Eu faço, você faz? Né? Nossos pais também fazem. Então, ok, eu ciente disso, beleza, vou lidar com essa chantagemzinha emocional da minha mãe, vou digerir isso aqui mais um pouquinho, mas é isso que eu preciso fazer. E a gente vai perceber isso, gente, quando a postura é uma postura amorosa, é leve, eu não preciso entrar no embate, eu não preciso acessar raiva, sabe? É leve, eu consigo reconhecer a chantagem do outro, eu consigo reconhecer a birra, mas eu sigo fazendo aquilo que eu preciso fazer nesse momento. Então, é possível sim honrar os nossos pais, dar um lugar para eles e olhar para a nossa vida e dizer não para muitas coisas, né? Isso são sinais, se eu ainda quero agradar, se eu ainda busco aprovação, se eu ainda tenho medo de decepcionar, eu ainda estou muito conectada com a minha criança. E uma coisa super importante da gente ter clareza, tá? Esse não é um processo que ele tem fim. Ah, Dani, beleza. Entendi qual é a minha dor, já fiz o trabalho, já fiz a terapia, beleza, resolvi a questão com a minha mãe, com o meu pai. Não é bem assim que funciona. O que acontece? A gente vai lidar com esse registro, tá? Ele tá aqui. Então, essa sensação, ela vai acompanhar a gente o resto da nossa vida. Só que ela vai ficando mais fácil lidar. A gente vai lidando com menos drama. A gente vai compreendendo que isso faz parte do processo, né? E a gente também libera os nossos pais para viverem os processos deles, né? Sem exigir nada, sem cobrar. E tem muitas pessoas que me perguntam assim, minha mãe é muito invasiva. Né? Ela quer palpitar, ela quer decidir e tal, e aí me sufoca. E aí quando eu vou, né, a gente vai colocar um contexto aqui, eu percebo que essa pessoa, assim, quando é conveniente para ela, ela acessa essa mãe. Muitas vezes uma questão financeira, por exemplo. Então eu preciso da minha mãe, ela paga algo para mim, né? Eu dependo dela, só que aí eu não quero que ela se meta aqui, né?
Gente, a gente precisa ter coerência, né? A gente precisa também, então, peraí, eu cresci? Eu tô no lugar de grande, sabe? Eu dou conta da minha própria vida? Então, quanto mais a gente consegue se autorresponsabilizar, menos a gente vai precisar depender do outro, menos a gente vai cobrar do outro, né? Eu lembro de uma constelação que uma pessoa veio assim, e com uma postura que a mãe era muito ingrata com ela. E aí ela tinha acho que 2 filhos, e a mãe ficava com esses filhos para ela poder trabalhar. E ela indignada porque a mãe ligava a TV para esses filhos assistirem a TV, porque ela ia fazer comida e essas crianças ficavam na TV, né? E que absurdo. E aí eu olhei para aquilo, né? A gente trabalhou na constelação, mas é muito interessante perceber, assim, o que eu estou exigindo dessa mãe? Quem é que decidiu ter filhos aqui? Por que é que eu estou jogando uma responsabilidade? Além de exigir, eu ainda quero que faça do meu jeito. Então a gente começa a perceber uma série de distorções, o quanto a gente exige, o quanto a gente é arrogante, sabe? E eu falo isso, gente, com propriedade de causa, porque eu já me vi muito nesse lugar. Não estou aqui apontando o dedo para vocês, não. Estou aqui trazendo a minha própria experiência, assim. Nós somos muito arrogantes, muito prepotentes. E às vezes a gente vai precisar pastar bastante para a gente poder reconhecer essa arrogância, esse julgamento, né? Esse lugar de superior que a gente se coloca diante dos nossos pais. E aí a gente se dá conta, sabe? E em algumas situações da minha vida, eu tive vergonha. Vergonha. Né? Ao constatar, me observar, sem filtro, sem querer colocar máscara, né? Mas olhar com muita coragem para mim e dizer, nossa, que lugarzinho, né, que você se colocou, que postura, sabe, de olhar, porque quando eu reconheço para mim, aí eu tenho a chance de fazer alguma coisa com isso. Do contrário, eu vou seguir apegada à vítima, eu vou seguir tendo pena de mim, e isso enfraquece demais, né, a nós mesmas. Isso impede que a gente acesse a nossa força, a força da nossa experiência, que a gente se sinta grande para a vida. Né? Bert fala que quando a gente se coloca diante dos nossos pais como superiores, seja porque a gente se acha melhor, ou seja porque a gente tem pena deles, a gente se torna pequeno diante da nossa vida. Então olha para a sua vida, se você se sente pequeno diante da sua vida, isso é um termômetro muito importante. Se você olha para a sua vida e você tem muito medo, você se sente pequeno demais, o mundo é assustador. Olha para essa relação com seus pais. Possivelmente você está fora do lugar. Porque quando a gente consegue olhar para os nossos pais como pequenos, eles são maiores do que nós, eles vieram antes. Quando a gente consegue dar um lugar para esse pai, para essa mãe, eu me torno grande diante da vida. A gente acessa uma força impressionante. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui. Eu pensei, gente, acho que foi mais ou menos isso que eu tinha, né, esboçado aqui para conversar com vocês. Isso é um processo, não é uma coisa que a gente tem começo, meio e fim. A gente vai reconhecendo, opa, estou no lugar de vítima, volto com a postura autorresponsável. Eu lembro de um grupo que eu conduzi e uma mulher falou assim para mim, Dani, eu tô 80% autorresponsável, né? E aí eu dei risada e falei, olha, impossível, não tem 80% autorresponsável. Ou eu estou autorresponsável ou eu estou vítima. Simples assim, não dá para ocupar 80%, né? E aí eu falei, o que acontece, o que você está querendo me dizer é que 80% do tempo eu estou num lugar autorresponsável, eu estou com uma postura autorresponsável e 20% do tempo eu estou na postura de vítima. Ok, isso é super possível. Então, qual é o nosso trabalho? É começar a reconhecer a cada situação do dia. Opa, eu estou me colocando como vítima ou eu estou me colocando autorresponsável diante dessa situação? E aí eu tenho como escolher como é que eu lido com isso, como é que eu reajo a isso, tá? Isso é um processo. E à medida que a gente vai desenvolvendo essa autoobservação, a gente vai reconhecendo muito rápido a nossa postura, muito rápido os nossos deslizes.
e a gente vai se ajustando, tá? Amores, é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Quero fazer um convite para vocês, né? Esse é um tema, falar da criança interior e trabalhar esse alinhamento sistêmico é algo que, assim, transformou muito a minha vida, muito, assim. E vem transformando muitas vidas. Eu sou muito agradecida, né? Eu tenho uma honra muito grande de ter encontrado esse caminho, né? De ter descoberto esse caminho, na verdade. E poder levar isso, porque é um caminho muito bonito. E é um caminho que ele passa pelo perdão, pelo auto-perdão, pelo amor próprio, né? Quando a gente começa a se aceitar, a incluir tudo aquilo que a gente rejeita, a gente começa também a incluir mais o outro, a aceitar as contradições do outro, né? Eu sempre falo que a liberdade, ela é uma via de mão dupla. Muitas vezes eu quero ser livre, mas eu não quero liberar o outro. E aí não tem, gente, não é possível que isso aconteça, né? Então, no final de março, aqui em Jundiaí, eu vou conduzir o workshop da criança interior. A gente vai trabalhar muito esse reconhecimento, onde dói, qual é a ferida, quais foram os registros, como é que eu faço para me acolher, como é que eu faço para cuidar daquilo que dói, como é que eu valido, né, os meus sentimentos, sem precisar ser vítima. A gente vai trabalhar todo esse alinhamento sistêmico, o nosso lugar, porque quando a gente se coloca dentro do nosso sistema familiar, no nosso lugar, gente, é incrível, a gente encontra o nosso lugar no mundo. É muito fácil reconhecer as pessoas que estão fora do lugar. É só olhar para o efeito na sua própria vida. Então, dias 30 e 31 de março, aqui em Jundiaí, eu vou conduzir um grupo. E em abril estarei no Rio de Janeiro, agora oficial, 27 e 28 de abril, no Rio de Janeiro. Na semana que vem eu vou abrir as inscrições. As de Jundiaí já estão abertas. Fica o meu convite para quem quiser, quem puder. Quem não puder, me acompanhem por aqui. Eu estou disponibilizando sempre muito conteúdo. A Van está perguntando que dia, horário e valor. Na minha biografia, tá lá, tem um link, né, sobre o workshop, toda a carga horária, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, os valores, né? Bru, obrigada. Podem ir com fio de olhos fechados. Obrigada, amores. Quem conhece o trabalho, né? Quem já vivenciou algo comigo, sabe do quanto eu faço isso com muito amor, com muito respeito, né? E muitas vezes também numa postura que vai incomodar, tá? Às vezes eu preciso fazer aquele lugar da mãe que diz o não. Muitas vezes no grupo, principalmente, algumas pessoas chegam muito na birra e aí eu preciso ajudá-los a sair dessa birra. Quem já fez comigo sabe, né? Que eu sou meiga e doce até a página 2 e eu preciso colocar limites, né? Então, é lindo, gente, é lindo quando a gente consegue perceber que a gente é muito mais do que as nossas dores, que a gente é muito mais do que essa história que a gente contou pra gente. Quando a gente sente, sabe, tem uma força aqui, tem uma grandeza, tem uma grandiosidade na minha história, sabe, uma coragem. O que essa história me ensinou, onde ela me trouxe. Quando a gente consegue honrar a história, a gente acessa a nossa força, sabe? Então, eu amo isso, porque durante 30 anos da minha vida, eu carreguei uma história de muita dor e me sentia muito vítima, e eu não olhei para a força, sabe? Eu não olhei para tudo aquilo que eu tinha dado conta de lidar. Eu não olhei para a coragem que eu tive. E quando eu consegui, assim, me permitir abandonar a vítima, tudo se transformou na minha vida, sabe? Ai, eu fico até emocionada, porque é isso que eu desejo para nós. Que a gente aprenda a reconhecer, a validar a dor. Não estou pedindo para ninguém jogar isso fora, mas a gente precisa dar um lugar para isso. Isso não precisa ocupar a nossa vida, sabe? Nós somos muito maiores do que a gente pode imaginar. Acreditem, tá? É isso, amores. Um beijo. Que frase forte, né? Quando a gente consegue acessar a história, a gente encontra a nossa força. É exatamente isso.
Obrigada pela companhia, por estarem sempre presentes, né? Eu nunca imaginei compartilhar meus conteúdos para tantas pessoas. Eu recebo muito carinho, eu recebo muito de vocês também. E eu espero poder seguir compartilhando nos cursos. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. E eu só posso fazer isso porque eu estou muito conectada com meu pai, minha mãe, todo o meu sistema familiar. Porque eu sei que para eles foi muito mais difícil do que é para mim. E eu devo isso a eles, né? Nós devemos fazer algo muito bonito com a nossa vida. Em honra, em homenagem a todos aqueles que tiveram um destino muito mais difícil do que o nosso. Um beijo com todo o meu amor, tá? Obrigada. A live vai ficar 24 horas aqui no ar. Então, se quiserem indicar, divulgar, eu agradeço profundamente, tá bom? E quem quiser estar comigo aqui em Jundiaí ou no Rio, vai ser um grande, grande prazer. Beijo, amores. Ótimo dia para vocês. Feliz Dia da Mulher pra gente. Eu não fico falando muito do Dia da Mulher, enfim. Porque realmente eu acredito que o nosso dia são todos os dias, né? E que a gente possa se respeitar, que a gente possa colocar limite, que a gente possa, enfim, ser tudo aquilo que a gente pode ser, sabe? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus.